Bem, irmãos, nós falamos que esse é o grande sermão do Novo Testamento. Na verdade, é o grande sermão de toda a Bíblia. Se você quer conhecer o coração de Deus, pergunte para Deus. É melhor você conversar com Ele. E o Sermão da Montanha é como se Jesus ele estivesse aqui, no meu lugar, e falasse diretamente para vocês, porque foi isso que Ele fez. Ele estava numa montanha e havia uma grande multidão ao redor, então Ele começou a ensinar. É o que está escrito aqui, você pode ver no versículo 1. Jesus, vendo a multidão, Ele subiu a um monte, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a boca, veja só, Ele ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e hoje, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os que choram, é uma contradição aqui. A gente podia até perguntar, né, como é que pode uma pessoa que chora, ele ser feliz? Vamos supor que você está na rua, e aí você encontra uma pessoa chorando na rua. Pode ser que isso já aconteceu. E aí você não vai imaginar que aquela pessoa que está chorando na rua, ela é feliz. Você não vai imaginar uma coisa dessa. Você vai imaginar o quê? Não, essa pessoa está muito triste, né? Essa pessoa está angustiada. E de fato, naquele momento, ela está triste, ela está angustiada. Então, nesse momento que nós estamos falando, que nós estamos pregando, muitas pessoas estão chorando. O mundo chora por muitos motivos, né? Pode ser que alguém está chorando porque um relacionamento acabou, então aquela pessoa, seja o rapaz, seja a moça, vai chorar. Então você encontrar essa pessoa na rua, ela vai estar chorando, né? Pode ser que alguém foi mandado embora do emprego, e uma pessoa que tem conta para pagar, no momento que ela é mandada embora, vocês sabem disso, é duro, às vezes a pessoa chora. Ela vai lá falar, que triste, né? Eu estava contando que esse ano eu ia equilibrar as minhas contas, né? Então, você pode imaginar que uma pessoa, ela chora, uma pessoa que morreu, né? Um ente querido, falecido. Olha, se a gente pensar quantas pessoas estão chorando, tem milhões de pessoas chorando, e algumas por motivos tão tristes, muito tristes mesmo, né? Então, de qual choro Jesus ele está falando? É muito importante perguntar isso. Que choro é esse aqui, né? Porque, meus irmãos, o simples fato de uma pessoa chorar não significa que essa pessoa ela é feliz. Porque você está olhando uma pessoa chorar, não quer dizer que essa pessoa ela é feliz. Veja bem, um dia o anjo estava por ali, né? E ele encontrou uma mulher chorando. Eu estou falando de Agar. E chorando, né? E o filho dela chorando também. E aí você pode olhar e dizer, não, essa pessoa é uma bem-aventurada, porque ela está chorando. Pelo motivo que ela estava chorando, ela não era uma bem-aventurada. Por aquele motivo ali, ela não era uma bem-aventurada. Porque muitas vezes nós choramos porque alguma coisa nos doeu somente. Mas é uma coisa que nos doeu, que doeu no nosso ego. Que nos machucou não por dentro, porque nós realmente sentimos, nos arrependemos, coisas assim, mas porque o nosso ego foi ferido. É só por isso. Então esse tipo de choro, a Bíblia não está falando dele aqui. Não é esse tipo de choro, sabe? Você chorou porque estava vendo passa, né, nessas coisas que vem para a gente, a moça lá toda chorando porque a polícia estava levando a moto dela, então ela estava toda triste, chorando. Bem, eu posso dizer e afirmar para você que não é esse choro aqui que Jesus está dizendo. Eu também me compadeço dessas pessoas e me coloco no lugar delas. Talvez não tinham dinheiro para pagar e aí agora a polícia apareceu, mandou parar e coisas assim, a gente fica triste. Mas não é exatamente por esse motivo que Jesus está falando. Então,
Não é porque uma pessoa chorou, né? Não é porque tem a Agar chorando, não é por isso que a pessoa se torna uma bem-aventurada. O simples choro não é uma bem-aventurança, segundo aqui no capítulo 5 e versículo 4, tá? Então, de que choro que Jesus está falando aqui? Então, eu queria abrir um texto da Bíblia com vocês, primeiramente. Está no capítulo 4 do livro de Tiago. Então, você pode abrir comigo. Você que tem a sua Bíblia, você pode abrir lá. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o livro santo, sagrado, pelo qual nós dirigimos a nossa vida, que pelo menos deveríamos dirigir as nossas vidas. E o que nós temos escrito aí em Tiago, capítulo 4, versículo 9 e 10, olha a palavra de Deus aqui. Tiago dizendo: senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Está no plural. Senti as vossas misérias, porque não tem uma só. Porque não é uma miséria específica. Ele está dizendo, senti as vossas misérias. Aqui, meus irmãos, é para o ser humano. Aqui é para o crente. Aqui é para a pessoa em si olhar, que miséria é essa que eu tenho que sentir? Não somente ele fala, senti a vossa miséria, mas ele fala, então você lamente e você chora. Lamentar é diferente de chorar. Chorar realmente é aquela dor do momento, né? E lamentar é quando você pensa naquilo que aconteceu. É por isso que Abraão, ele primeiro lamentou e depois ele chorou a morte da sua esposa. Há um lamento. Você sabe que depois que a Sara morreu, não tem quase mais nada escrito de Abraão. E as coisas que ele fez. São muitas poucas coisas mesmo. Porque tudo que eles fizeram, eles saíram juntos. E eles juntos tiveram um ministério. E aí quando ela morre, o ministério dele então, neste mundo, vai se definhando. Agora, meus irmãos, esse aqui é o choro pelo nosso pecado. E o choro pelo mundo pecador. Por isso o plural, chorai as vossas misérias. Continue no versículo, converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Quer dizer, você está rindo, você está se divertindo, então converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. É sobre esse choro aqui que Jesus está falando. Então, vamos começar aqui. Chorar por quê? Chorar para quê? Olha, de que choro Jesus está falando quando ele diz, bem-aventurados os que choram. Primeiro, ele está falando do choro da nossa própria condição. O ser humano, ele deveria chorar pela sua própria condição. Quando ele olha para Deus e olha para si mesmo, então é motivo de choro. Você olha para Deus, Deus é santo. Você olha para Deus, você vê a santa perfeição. Você vê o amor eterno, você vê a benignidade infinita. Aí você vê a justiça divina também. Então você olha para a santidade de Deus e aí você contempla o que Ele espera de você. O que Ele espera que você faça da sua vida. E aí só nos resta lamentar. É por isso, meus irmãos, que quando Paulo pensava nisso, ele dizia, miserável homem que sou, quem é que pode me livrar do corpo dessa morte? Ela agradecia que Jesus Cristo tinha feito isso, né? Por que ele dizia isso? Porque ele fazia coisas que ele não queria fazer. E as coisas que ele queria fazer, acreditava que era vontade de Deus, muitas vezes ele não conseguia fazer, então ele disse, olha, miserável homem que sou. Por isso, primeiro, meus irmãos, cumpre-nos lamentar o nosso estado pecaminoso, como Pedro fez. Um dia Pedro olhou e disse para Jesus, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Quanto mais você pensa em Deus e na beleza de Deus, na pureza de Deus, na santidade de Deus, na justiça de Deus, você sente mais o quanto você é um pecador. Às vezes a gente fica a pensar, né, daquelas pessoas soberbas, orgulhosas, que dizem, não, eu sou bom. Olha, não, eu sou uma pessoa justa.
Ah, eu sou uma pessoa digna. De vez em quando você escuta uma barbaridade dessa. Ou alguém diz assim, aquela pessoa é digna. Não, aquela pessoa é justa, aquela pessoa é boa. Né? Mas uma pessoa que primeiro contempla Deus, jamais ela vai falar isso de si mesma. Jamais, em momento nenhum. E não vai pensar que alguém pode chegar nesse ponto, porque ele vai lamentar primeiro a sua própria miséria. Ele pode começar dizendo assim, o que eu fiz? E o que eu falei? E o que eu pensei hoje que agradou a Deus? Já pararam para pensar nisso? O que será que eu fiz hoje que agradou a Deus? O que eu andei falando hoje que agradou a Deus? Então, pensa nisso. Eu pensei assim em coisas que agradavam a Deus. Quando você para se autoexaminar e fica pensando assim, olha, eu sou uma pessoa tão difícil, né? A gente acha que as outras pessoas são difíceis. Na verdade, nós somos difíceis. E aí, se a gente puder pensar assim, olha, por que eu sou uma pessoa tão difícil, que eu me irrito tão fácil? Por que eu sou assim? Aí você tem alguma coisa para lamentar na sua vida. Alguma coisa para chorar. Por que eu não consigo me controlar? Às vezes eu vou lá, eu grito, eu bato, eu xingo, eu choro sem motivo, não é? Falo um desaforo. Quer dizer, isso é outro motivo para você chorar, lamentar. Porque com o meu coração, ele tem inveja das pessoas. Porque com o meu coração tem ciúmes das pessoas. Porque o meu coração tem maldades, imoralidades. Por que eu penso mal das outras pessoas? Então, irmãos, tudo isso, você pensando, você imaginando, você refletindo, você fazendo esse autoexame, e aí você lembra o que Tiago disse. Chorai e lamentai, senti as vossas misérias, né? Chorai e lamentai. Então é disso que Jesus está falando, bem-aventurados que choram. Mas choram o quê? Choram o seu próprio estado. Se você olhar para Deus, você só tem motivo para se esconder como Adão fez. Se você olhar para Deus, você só tem motivos para dizer, afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Uma das pessoas que teve a visão mais linda do mundo foi o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele viu aquela glória divina. É coisa assim, sabe, meus, você ouvia aquele som dos serafins, dos anjos cantando, você vê toda aquela luz, aquele brilho celeste, aquela glória de Deus. Aí então ele disse, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu estou numa nação de gente de lábios impuros, ou seja, eu não presto e não tem ninguém que presta neste mundo. Ele está dizendo isso. Ele chorou, ele lamentou a miséria dele. Olha, primeiro isso. Bem-aventurados que choram. Chora o quê? Chora a própria condição. Mas não somente a sua própria condição. Chora a maldade deste mundo também. Meus irmãos, a maldade do mundo te faz chorar. O pecado do mundo te faz chorar. Eu lembro vocês que o pecado do mundo hoje praticamente não faz ninguém chorar. O pecado do seu amigo, o pecado do seu irmão te revolta ou te faz chorar? Esse mundo na perdição que está, com violência, com egoísmo, pessoas, os jovens desperdiçando as suas vidas. Estava tendo uma aula de autoescola lá, nos poucos momentos que a gente tem aula de autoescola naquela autoescola, mas estava tendo uma aula lá, e aí então estava andando, ele passa sempre pelo mesmo caminho, já decorei cada esquina, cada árvore que tem ali, já sei até como é que são as árvores, mas a gente passa, é uma espécie de Cracolândia ali. Não tem jeito, é perto de onde você trabalha, irmão Luiz, é ali perto. Ele falando, olha isso aí, me deu uma tristeza profunda. Eu disse, eu tenho que voltar aqui para entregar uma folhinha. Eu tenho que chegar aqui e entregar um folheto, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou ter que fazer isso aí, Talvez um dia você vai lá, pega o violão, canta um hino e fala de Jesus. Mas é preciso fazer alguma coisa. Aquilo, meus irmãos, é motivo para você chorar. Então, feliz as pessoas que conseguem chorar quando vê aquele tipo de miséria. Ele entende que ele é um miserável, mas ele entende que esse mundo jaz no maligno. Então você vê que o apóstolo Paulo,
Ele estava na cidade de Atenas, e ele viu uma cidade completamente entregue à idolatria, Atos capítulo 17. Ele estava de passagem naquela cidade. Aí quando ele viu toda aquela idolatria, a palavra de Deus diz que o coração dele, a mente dele, ele por dentro, ele começou a se debater dentro dele. Porque ele sabia, né, que aquilo era nada, que aquilo era uma forma das pessoas se agarrar àqueles ídolos e deixar Deus em segundo plano. E não conhecer a Deus de verdade. E aí a Bíblia diz que ele chorava por dentro. Então, bem-aventurados que conseguem chorar pela perdição do mundo. Se aquilo que está acontecendo na Ucrânia, aquela dor, sabe? Hoje eu vi uma figura que é sempre na Fox, né? Então eu vou lá, pego algumas notícias da Fox. Agora eles estão fazendo o seguinte, parava aquele caminhão, abria aquele caminhão e um monte de saco preto naquele caminhão, e aí eles abriram uma vala e eles já tinham um monte de corpo lá e jogaram mais um monte. É a guerra que nós não estamos vendo. Aí eu pensei assim, quanto pai de família, quanta mãe, quanta criança, não é? Então, irmãos, há 2 semanas atrás, exatamente, há 2 semanas atrás, eles estavam na igreja como nós. Eles estavam assim, sentados na igreja deles como você está. Há 2 semanas atrás, eles estavam levantando para ir para o emprego. Há 2 semanas atrás, eles estavam lá brincando com as crianças na rua. Mas esse é o mundo que nós vivemos. A Bíblia diz que vai ser assim. A Bíblia diz que, olha, chegando os últimos dias, e você creia na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que diz na Bíblia vai acontecer. Sabeis que nos últimos dias haverá homens amantes de si mesmos. Porque a guerra, meus irmãos, é só um reflexo daquilo maior que tem. O que está por trás de tudo aquilo ali é o egoísmo, é o preciosismo, é o desejo de ser mais rico, é o desejo sabe, é tanta coisa ruim que está por trás. Então, Jesus disse, bem-aventurados os que choram. E consegue chorar por esse mundo perdido, pela miséria, pelo abandono, pela tristeza. Então, pare bem. Quando você passa por um orfanato, te dá vontade de chorar? Quando você passa por um asilo, te dá vontade de chorar? Quando você passa por um hospital, te dá vontade de chorar? Quando você passa por uma casa de recuperação, te dá vontade de chorar? E quando você passa por uma cadeia, te dá vontade de chorar? Pois eu digo que o ser humano, ele ainda tem algo da imagem de Deus, mesmo decaído. E aí Satanás pega as pessoas e transforma as pessoas, maltrata as pessoas, machuca as pessoas, porque ele vem para matar, ele vem para roubar e vem para destruir. Se você vai num orfanato, é porque alguém abandonou uma criança, ou porque teve uma tragédia na família e ninguém quis aquela criança. Se você vai no hospital é porque tem pessoas doentes. Por que as pessoas ficam doentes? Por que se abandona a criança? Por que aquelas pessoas estão presas? Eu sei, eles estão pagando a pena deles. Mas o que está acontecendo aí, por trás de tudo isso? É uma palavra com 6 letras. É consequência do pecado. O pecado gera morte. Quando Jesus diz, bem-aventurados os que choram, é os que choram pelos pecados, os seus próprios pecados. E a consequência de todo esse pecado no mundo. Tá? Lembra do Eliseu, o profeta Eliseu? Uma vez alguém veio perguntar para ele lá, não é? O Azael veio perguntar para ele, meu rei mandou perguntar se ele vai ficar bom, porque ele se machucou aí. Aí o profeta olhou para ele e diz, olha, ele vai ficar bom. Ele vai ficar bom. Mas ele vai morrer. Né? Ué, vai ficar bom, mas vai morrer? Ele vai ficar bom, vai morrer. Aí o profeta começou a chorar. Na frente desse chefe do exército. Chorar assim, mas chorar copiosamente.
de lágrimas se escorrer e cair no chão. Por que o senhor está chorando, profeta? Eu estou chorando porque você é muito malvado. Eu estou chorando porque eu estou vendo que você vai matar criança, vai matar mulheres, você vai matar todo mundo que estiver na tua frente. Você é uma pessoa má. Eu estou chorando toda a maldade que você está fazendo. Se ele tivesse na frente do Hitler, ele teria chorado. Se ele tivesse na frente do Putin, ele teria chorado. Porque ele teria visto toda a maldade antecipadamente, porque ele tinha essa visão. O profeta Eliseu, ele tinha o dom de ver essas coisas. Agora, meus irmãos, a entrada do pecado no mundo trouxe esse choro, tá? Começando lá na morte do Abel. E aí vai continuar até a volta de Jesus Cristo. Então, quando Jesus fala assim, chorai, bem-aventurados os que choram, perdão, né? É o choro produzido pelo Espírito Santo. Vamos abrir no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Vamos lá? Você tem dois choros aqui, né? O choro segundo Deus e o choro produzido pelo mundo, né? Então, o choro que Jesus está falando não é aquele choro produzido pelo mundo, tá bom? Das coisas carnais, mas um choro produzido pelo Espírito Santo. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 7 e versículo 10. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Então, quando o Espírito Santo toca no coração de uma pessoa, ela chora os seus pecados, e ela vai chorar os pecados deste mundo também, a consequência do pecado deste mundo. Ela vai chorar porque ela é uma pecadora, mas ela vai chorar que este mundo jaz no maligno. Ela vai sentir isso aí. Então a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. É diferente, é aquilo que eu falei para vocês, né? Talvez uma pessoa má, se ela só matou 10, ela chora. Eu queria ter matado 15, ela está chorando, porque ela não matou mais 5. Então veja só a diferença. Sabe que existia um homem na Bíblia que ele era muito chorão. É o rei Saul. Ele chorava mesmo. Aí o rei Saul, uma vez, estava lá, né, o Davi, ele correndo para matar o Davi. Aí o Davi podia matar ele, não matou. Conversou um pouco com ele de longe, aí ele começou a chorar, né? E chorava, e chorava. Aí, meu filho querido, e coisa e tal, né? Mas no outro dia já estava querendo matar o Davi de novo. Olha, essa pessoa não é bem-aventurada só porque ela chora, não. Por outro lado, eu estou usando só esses dois, porque os dois choraram. O Davi também chorou. Ele cometeu um pecado terrível, ele chorava, mas aí quando ele chorava, ele entregava na mão de Deus. Ele dizia, Senhor, eu pequei, Senhor, eu quero que o Senhor me lave, eu quero que o Senhor me purifique, eu quero que o Senhor me dê a alegria da salvação, eu sou um pecador e o Senhor é santo. Olha a diferença. Então, é um choro diferente, é desse choro, bem-aventurados os que choram. Essa é a palavra de Deus, tá? Agora, nós falamos do Davi, nós falamos do Saul, até falamos do Eliseu. Eu queria falar de um exemplo maior. Não tem exemplo maior do que o de Jesus. Não é dito nenhuma vez na Bíblia que Jesus estava a gargalhadas, a pulos de alegria e sorridente. Onde é que você encontra isso na palavra de Deus no Novo Testamento? Você não encontra. A alegria que Jesus tinha é de estar em contato com o Pai. A alegria que Jesus tinha era de fazer a vontade do Pai, era de trabalhar. A alegria que Jesus tinha era poder entrar na casa de um Zaqueu convertido. Mas não é dito, meus irmãos, que ele ficou extremamente feliz, não é? Mas nós deduzimos que essa é a alegria, porque existe uma festa de alegria quando um pecador, ele é o quê? Ele é salvo. Então, se ele entrou na casa do Zaqueu, Zaqueu estava contente, e o Zaqueu foi salvo, e os anjos estão cantando, e o céu está em festa, então nós podemos dizer, olha, Jesus estava feliz.
Por que ele estava feliz? Porque alguém entregou a vida dele para Jesus. Entregou, falou assim: Senhor, eu te confesso como único e suficiente Salvador. Então, a salvação do pecador era o único motivo de alegria do nosso Senhor Jesus quando ele olhava para este mundo. Agora, olhando para o Pai, ele sempre tinha alegria, tá? Mas não é escrito nenhum versículo da Bíblia dizendo que Jesus riu e Jesus pulou de alegria. Não, você não tem nenhum versículo na Bíblia que diz isso. Mas por 2 vezes é dito que Jesus chorou. A primeira vez que ele chorou, ele estava num velório. Meus irmãos, em todo velório que Jesus ia, tinha que ter uma ressurreição, porque ele é a vida. E ele é a própria vida, a morte não pode vencer a vida que há em Cristo Jesus. É por isso que, se tem a morte ali, ele batia e o camarada ressuscitava. Foi assim com a filha de Naim, da viúva de Naim, foi assim com a filha de Jairo, tá? E foi assim com Lázaro. Na presença de Jesus, o morto tinha que viver. É por isso que ele morreu primeiro que os 2 ladrões. Porque senão eles tinham que voltar a viver de novo. Estava diante da vida. Agora, meus irmãos, Jesus ele chorou 2 vezes. Primeiro na morte de Lázaro, lá na frente do túmulo de Lázaro. E o que ele chorava? É porque o amigo dele morreu? Não. Não é por isso. Porque ele sabia o que ele ia fazer. Ele ia ressuscitar o Lázaro. Ele já sabia de tudo isso. Tudo já estava programado. Jesus é onisciente. Mas então por que ele chorou? Ele estava vendo as outras pessoas chorando. Eu acho que é o versículo 35 de João, não é? Capítulo 11 de João. Vai lá comigo lá, rapidamente. Você gosta de abrir a Bíblia, ler a Bíblia? Isso é bom. É o versículo 35, né? Veja lá. Versículo 33. Jesus, quando a viu chorar, e todos os judeus estavam chorando com ela, vindo chorar, ele moveu-se muito em espírito e se perturbou. Versículo 35, é o versículo considerado o menor da Bíblia. Jesus chorou. Está vendo só? Ele viu todo mundo chorando, estava todo mundo lá, mas não é que ele viu todo mundo chorando e resolveu chorar também. Porque tem muito isso, né? Isso acontece. Você vai para um lugar, está todo mundo chorando, daqui a pouco você está chorando, não sabe nem por que você está chorando. Está chorando, sei lá, está todo mundo chorando, depois chorar também, né? Já que está todo mundo chorando. Mas não é por isso não, meus irmãos. É porque ali era a morte. O salário do pecado é o quê? A morte. Na verdade, Jesus estava chorando porque uma pessoa, um ser humano criado por Deus, quando ele não entrega a vida para Jesus, ele morre. E a sua morte não somente é uma morte física, mas é uma morte para a eternidade. Essa pessoa vai viver a eternidade dele no inferno. Então Jesus ele chorava a consequência do pecado naquele momento. A tristeza que um pecado traz no mundo. E uma das coisas que o pecado trouxe para o mundo é o quê? A morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas houve uma outra vez que ele chorou também. Ele estava quase chegando em Jerusalém, na sua última semana, e ele avistou Jerusalém de longe, do monte. Existe muito isso lá na Judéia, porque são muitas montanhas. Aí você está numa montanha, você vê a outra montanha, né? E você vê a outra montanha. Ele viu a cidade de Jerusalém de longe. E quando ele viu a cidade de Jerusalém de longe, a Bíblia diz que ele chorou. E Jerusalém, 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 né? Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junto os seus pintainhos, mas tu não quiseste. Então ele chorava, meus irmãos, porque aquelas pessoas, elas tinham uma chance de salvação, era olhar para Cristo, entregar a vida para Jesus, mas é como o Senhor Jesus disse, mas não quiseste. Então, meus irmãos, Jesus ele olhou para aquele rapaz, o jovem. A Bíblia diz que Jesus o amou. Senhor, o que eu preciso fazer para ir para o céu?
larga tudo, vem, me segue. Aí, sabe, Jesus olhou aquele rapaz, ficou triste. E aquele rapaz ficou triste também. Mas a tristeza de Jesus foi muito maior do que a tristeza daquele jovem. Oi? Tem o quê? Tem uma formiga aqui? Sai, formiga. Deve ter saído. Saiu? Tá bom. Então, irmãos, olha, Jesus chorou 2 vezes, mas repare bem. Por que Jesus chorou? As 2 vezes. É porque pessoas estão tristes, sofrendo, ou estão perdidas, indo para o inferno. É isso que faz Deus chorar. Então, achei, é um mosquitinho aqui, né? Eu achei o mosquitinho, já tá voado já, tá bom? Então, meus irmãos, vamos continuar aqui, tá? Agora eu quero que você abra no livro de Lucas, no capítulo 12, tá bom? Então, por que Jesus chorou? Ele chorou a consequência do pecado. Continuando aí. Eu pergunto agora, como está as pessoas, como está o mundo pelo qual Jesus chorou e nós devemos chorar? Como é que o mundo está? Capítulo 12 e versículo 19 do livro de Lucas. Lucas, capítulo 12 e versículo 19. Lucas 12, 19. Diz assim: E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Você acha mesmo que o mundo está chorando pelo pecado? Está chorando a sua própria perdição? Você acha mesmo que ele está chorando? Não. A palavra de Deus está dizendo que esse homem, ele foi abençoado porque aconteceu que choveu bem e a plantação dele deu bastante. E ele podia dizer, eu vou servir ainda mais o Senhor. Eu vou, quero ser um servo de Deus fiel. Mas não é isso que acontece com o mundo. A palavra de Deus diz que ele decidiu o seguinte, agora eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber, eu vou me regalar, sabe? Os homens não estão preocupados. Então essa palavra, bem-aventurados os que choram, não, meus irmãos, não condiz com a realidade deste mundo. Este mundo não está a chorar o seu estado, a sua miséria e a sua perdição. Não é de hoje. O livro de Jó nos informa a condição, o coração dos homens antes do dilúvio. Quando Noé chamava eles para entrar na arca. Quando Noé avisava, ó, vai vir um dilúvio. Como nós avisamos, Jesus vai voltar, esse mundo vai acabar. Nós estamos pregando isso também. Mas a palavra de Deus diz que eles olhavam para Noé e diziam assim, retira-te de nós. É o que eles diziam. Nós não desejamos conhecer o Todo-Poderoso. Que nos fez o Todo-Poderoso para que podemos nós adorá-lo, devemos nós adorá-lo? Então, eles faziam essas perguntas, eles diziam essas coisas, meus irmãos, para Noé. É o que eles falavam, o povo pré-diluviano. Mas é a mesma coisa hoje. O mundo não está a chorar nem o pecado, nem o mal como consequência do pecado. Aliás, o pecado hoje parece que se tornou legal, né? Se tornou legal e é correto. Então, tudo que não presta, vai para o Congresso, eles votam e vira uma lei. Uma lei que você tem que obrigado a respeitar, senão você vai ser preso. Então, eles fazem de conta que a gente não vê, né? Que não vê a gente faz de conta que não vê eles e assim a gente não vai preso. Correto? Mas eu ouvi dizer que uma igreja foi invadida aí essa semana. E isso vai acontecer muito mais vezes. Se você falar mal de uma pessoa, eu não estou falando mal, mas se você falar o que a Bíblia diz que é, você está errado. Você vai preso. E a pessoa, meus irmãos, ela te acusa, mesmo
no pecado. Então, primeiro, havia um tempo que o mundo, ele também achava que aquilo era pecado. Não é certo mesmo, né? Depois o mundo passou a tolerar. Não, é assim mesmo, a coisa é desse jeito mesmo, né? O mundo está virado do avesso, não é assim que as pessoas falam? Hoje eles estão celebrando o pecado. Quando você vê, meus irmãos, uma pessoa chegar na frente da televisão, um deputado ou uma deputada dizer assim, olha, o ladrão é um trabalhador. O ladrão, ele também é um pai de família. Eu sei que ele é um pai de família. Eu sei que ele é um trabalhador. Mas roubar está certo? Então, esse é o pensamento hoje. Isso só vai piorar. Né? Na cabeça de muitos russos lá, que não sabem o que está acontecendo, eles estão matando neonazista. Sabia? Nós estamos certos, estamos corretos. De fato, deve ter alguns lá, como tem em todo o país. Por que não vai ter lá na Ucrânia também? Todo país tem. Aqui no Brasil tem. Agora, meus irmãos, como é que está esse mundo que nós choramos a miséria deles? Eles estão chorando? Não, eles estão rindo. É assim que a palavra de Deus nos diz. Eles estão a rir e não a chorar. Agora, como é que a Bíblia classifica as pessoas que choram? Vamos lá primeiro, meus irmãos, aonde a gente estava, em Mateus capítulo 5 e versículo 4. Primeiro, eles são felizes, né? Está dizendo aqui, capítulo 5 e versículo 4. A Bíblia diz que bem-aventurados, a palavra bem-aventurados quer dizer felizes. Então, como são classificadas essas pessoas que choram aqui no versículo 4? Primeiro, eles são as pessoas abençoadas e felizes. Enquanto o seu coração chorar o seu próprio pecado, as suas próprias falhas, quando você olha para este mundo e vê este mundo perdido, precisando de salvação, a sua primeira atitude vai ser chorar. Você vai lamentar a sua miséria e vai lamentar a miséria do mundo inteiro. Como é que uma pessoa que chora pode ser feliz? Como pode? É porque essa pessoa, ela está sendo tocada pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, esse choro, na verdade, ele vai produzir uma alegria lá na frente. É isso que a palavra de Deus ensina para nós. Na verdade, uma pessoa que chora seu próprio pecado, isso tem um nome. Isso se chama arrependimento. É a mudança que está acontecendo na sua mente e no seu coração. A palavra arrependimento, no original, significa uma mudança de mente, né? Uma mudança completa do interior da pessoa. É isso que significa. Ela se sente miserável. Uma pessoa que se sente miserável, só resta para ela correr para o Deus misericordioso. Por isso que ela é feliz. Ela é feliz, meus irmãos, primeiro por isso, porque ela está nesse caminho certo, o caminho do arrependimento, o caminho da dor pelo mal, né? E, meus irmãos, imagine aquela mulher pecadora que estava lavando os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugando com os seus cabelos e derramando um perfume caríssimo nos seus pés. Para todo mundo, aquela mulher simplesmente estava chorando, não é verdade? Mas aqui, Mateus capítulo 5, versículo 4, o que a palavra de Deus diz? Bem-aventurados os que choram. Ela chorava a sua própria miséria, ela chorava os seus pecados. E aí, meus irmãos, quando você faz isso, é claro, você tem que fazer no pé correto, né? Você tem que fazer isso aos pés de Jesus Cristo. Então aquela mulher é uma bem-aventurada. Aliás, Jesus disse isso, né? Ela teve muito pecado perdoado, ela muito amou. Mas ela realmente amava demais Jesus. Eu digo para você, aquele é um exemplo de um amor profundo por Jesus Cristo. Só que é incomparável com o amor que Jesus Cristo teve por ela.
Porque se você pode dizer, nossa, como essa mulher ama Jesus, você pode dizer infinitamente mais de como Jesus amou aquela mulher. E que grande amor Jesus teve por ela. Ela chora. O choro do arrependimento. O choro do arrependimento também é o choro do verdadeiro perdão que ela recebe de Deus. Agora, irmãos, eu quero terminar vendo aqui qual é a promessa para as pessoas que choram. No versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão o quê? Eles serão consolados. Aliás, irmãos, quando você chora pelo seu próprio pecado, imediatamente Deus ele vai providenciando um bálsamo para a sua ferida, para a sua tristeza. Deus ele vai preparando um bálsamo, vai colocando ali remédio sobre o seu mal. E aí então, meus irmãos, quando você chora o mal deste mundo, o pecado deste mundo, Deus também ele vai preparando o seu coração, ele vai curando aquela ferida que foi aberta. É o consolo que vem de Deus. Vamos abrir no livro de Romanos, capítulo 8 e versículo 18. Romanos, capítulo 8 e versículo 18. Que se diz ali, olha lá. Eu tenho para mim, porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A palavra de Deus está dizendo em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram. Eu estou chorando o meu próprio pecado. Você vai ser consolado. A palavra de Deus não mente. Se você está chorando o arrependimento dos seus próprios pecados, a palavra de Deus está dizendo, você vai ser consolado. Consolado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Jesus é quem vem e enxuga nossas lágrimas. Ele vê, ele cuida, ele faz o que ele fez com aquela pobre mulher aos seus pés. Ele é a única pessoa que pode chegar para Maria e dizer, mulher, por que choras? É o único que pode estancar a nossa lágrima de verdade. Jesus, bem-aventurados que choram. Se o pecado que você comete não te faz chorar, é porque você não precisa dos lenços de Jesus. Você não precisa do sangue de Jesus. Na verdade, você precisa. Mas você está dizendo que você não precisa, porque o seu pecado não te faz chorar. Agora, o pecado sobre esse mundo, todas essas coisas que acontecem de ruim te faz chorar e deve ser lamentado mesmo. Pois bem, eu disse, você também vai ser consolado pelo Senhor. Como eu posso ser consolado pelo Senhor? Sabe, irmãos, a última visão que nós temos da Bíblia é muito parecido com a primeira visão que nós temos da Bíblia. A primeira visão que nós temos da Bíblia é Deus criando, correto? É Deus criando um jardim. É Deus colocando um rio no meio daquele jardim. É Deus dando aquela alegria, aquela paz para o homem, para a mulher, dizendo, crescei-vos e multiplicai-vos. Deus dando a sua bênção para eles. E aí você tem eles no paraíso. A última visão que nós temos na Bíblia é justamente do paraíso. É um lugar que a Bíblia diz, lá não haverá mais morte. Lá não haverá mais dor. Lá não haverá mais lágrimas. Porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, vai enxugar toda lágrima. Então, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nesse mundo nós somos consolados. Mas mais do que isso, como Paulo está dizendo aqui em Romanos 8,18, a mim eu tenho por certo que as aflições deste mundo presente, então alguma coisa te aflige, olha, o pecado te aflige, a dor do pecado, as consequências do pecado, com todas as coisas ruins que acontecem, te aflige. Então ele está dizendo,
Está dizendo aqui: eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Então, há uma alegria nos esperando. Ah, meus irmãos, o crente tem essa esperança. Jesus é a nossa esperança. Agora, o mais triste de tudo isso é que esse mundo que agora ri, esse mundo que festeja, que descansa, come, bebe, goza, esse mundo que não se preocupa em se arrepender e acha que o mundo vai continuar, que nunca vai acabar, que tem que aproveitar a vida mesmo, para que esse negócio de igreja, para que esse negócio do evangelho, que nada de Jesus. Bom, temos uma palavra para ele que será, meus irmãos, o nosso último versículo hoje. Lucas capítulo 6 e versículo 25. Lucas capítulo 6 e versículo 25. Ai de vós, os ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, os que agora rides, versículo 25, lá no final, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Quando? Jesus disse, meus irmãos, que o inferno é o lugar que o verme não morre. O inferno é a tristeza eterna, assim como o céu é a alegria eterna. Quando Jesus diz, ai de vós que agora rides, que não sente o pecado, que não se arrepende, que não entrega a vida para Jesus, ele está dizendo, porque vocês vão se lamentar e vão chorar muito. Em Mateus capítulo 13, versículo 42, falando do inferno, diz que ali haverá choro e ranger de dentes. É uma forma de Jesus dizer, que tristeza será a eternidade dessas pessoas. Então, meus irmãos, o pecado, a tristeza deste mundo, a consequência do pecado neste mundo, pelo menos ao crentes, deveria nos levar às lágrimas, ao choro. Você conhece alguém que não tem Jesus? Chore e lamente por ele. Jesus chorou e lamentou por quem não tinha entregue a sua vida a Jesus. Então chore, lamente. O mundo está virado do avesso, não participa disso não. Chore, lamente. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Amém?